suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 44 a 46. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46. Peço que os irmãos acompanhem atentamente, pois é um texto curto, o que facilita a nossa fixação, e vamos desenvolvê-lo durante essa noite. Diz assim a palavra do Senhor: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Irmãos, todos conhecem, de certa forma, o conceito de valor. Não vamos ter um sermão econômico aqui, mas a parábola fala sobre isso. Qual é o conceito de valor? Valor é a medida que utilizamos para mensurar se algo é de extrema importância ou não. Aquilo que você acha que é importante ou que outra pessoa acha que é importante é mensurada pelo valor que ela dá. Quando você acha que alguma coisa é muito importante ou que alguém acha, você está conversando com ela, o que você diz? Isso para mim é algo de muito valor. Ou aquele meu irmão, aquele meu amigo acha que aquilo é algo muito valioso para ele. Às vezes pode não ser para você, mas pode ser para outra pessoa. A questão é que dar valor a algo significa que você está considerando aquilo superior a outras coisas. Como a outra forma também é igual. Se você não dá valor a alguma coisa, significa que aquilo é desprezável, é trocado, é inutilizável. Não sei se vocês viram, essa última sexta-feira, uma matéria que saiu no jornal Folha de São Paulo, a respeito de um problema que a Justiça Federal está tendo no Mato Grosso do Sul. Iniciou-se uma nova corrida pelo ouro. Uma nova, para os mais antigos que vão lembrar, eu não lembro, mas lendo essa notícia, na própria notícia mencionava que era uma nova Serra Pelada. Aqueles que não lembram como eu e forem buscar, vão ver que é um momento na história do país em que se descobriu ouro em uma certa região e pessoas de todo o país foram para lá se enfiar em buracos de lama para achar ouro. É isso que alguns municípios do estado do Mato Grosso do Sul estão enfrentando, e a Justiça Federal está com um problema na mão porque está acontecendo a mesma coisa. A matéria publicada na sexta-feira, com a decisão da Justiça Federal de proibir que isso aconteça, um juiz emitiu uma decisão de que isso era ilegal. E ele diz assim: na decisão de proibir a atividade mineradora, lembro que, entre os ocupantes, há pessoas de todas as idades, entre as quais se encontram até mesmo crianças e idosos. Segundo ele, o juiz, é uma população que vem se deslocando de todos os lugares do país em busca do sonho da riqueza fácil. Eu peguei 2 testemunhos ou 2 entrevistas que foram feitas de pessoas que já estão lá. Dono de uma funilaria, o senhor Abiúde, está há 4 dias imerso na lama, cavando buracos que já atingem até 6 metros de profundidade. Ele diz: sou funileiro, nunca vivi nada parecido com isso, mas estou gostando. Quem sabe não vamos tirar a sorte grande. Wesley Caetano, de 19 anos, deixou o emprego para procurar ouro. Essa é a minha chance, disse ele, que também ainda não viu ouro. 4 dias na lama, abandonar o emprego, se deslocar de todos os cantos do país, por uma esperança baseada na promessa de possuir algo que verdadeiramente mude a sua vida. Esse é um resumo dessa matéria. Veja, irmãos, que o conceito de valor é construído pelo nosso desejo de realização. Nós vamos colocar valor naquilo que irá nos satisfazer. Pensem com vocês. Tudo aquilo que vocês dão valor.
é aquilo que lhe traz algo de bom. É aquilo que lhe traz satisfação, realização. Ninguém dá valor a alguma coisa que vai te prejudicar. O conceito de valor é construído pelo nosso desejo de realização e satisfação. E para ter isso, você certamente é capaz de fazer qualquer coisa para atingir aquilo que lhe satisfaça e que lhe dá extremo valor. Então, irmãos, como primeiro ponto, pergunto: o que ocupa o primeiro lugar de valor na sua vida? Pelo que o seu coração pulsa? Pelo que você tem gastado todas as suas forças? Veja que você não precisa estar num vale, no Mato Grosso do Sul, imerso a 4 metros de profundidade para estar na lama. Aqui hoje, nós podemos estar passando pela mesma condição quando não elegemos o reino de Deus como algo de maior valor de nossas vidas. Essa lama que podemos estar enxafurdados, imersos, é muito pior que uma lama física, que com banho você consegue tirar. Segurança financeira, reconhecimento, poder, são as pepitas de ouro de nosso tempo. E nós não medimos força para conquistá-las, irmãos. Dinheiro, reconhecimento, fama, aceitação. E o melhor é que tudo isso pode ser conquistado pelas nossas próprias mãos. É muito mais prazeroso quando você sabe que pode alcançar o seu objeto de valor pelas suas próprias forças, quando você não depende de ninguém. Mas como isso pode acontecer? No trabalho. Quando você abre mão de princípios cristãos para atingir as suas metas, para conseguir a sua promoção, para conseguir um lucro maior. Amizades. Quantas vezes os princípios cristãos não são colocados em xeque nas amizades que você tem? Quantas vezes você não nega a sua fé para continuar pertencendo a um círculo de amigos? Para não ser rejeitado na sua escola, para não ser rejeitado no trabalho. Lazer. Quantas vezes o lazer não é colocado como objeto maior de valor da sua vida? A verdade, eu sou filho de Deus. Também mereço o meu lazer. Há 2 pontos, irmãos, que nós também cultivamos, que eu chamei de automisericórdia e autogracismo. O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que merecemos. E graça é quando Deus dá aquilo que não merecemos. Então, como automisericórdia, eu digo que o homem, nós, tomamos para nós o direito da misericórdia, de dizer o que nós não merecemos ganhar. Não está mais nas mãos de Deus dizer que Ele não vai dar aquilo que nós não merecemos. Nós tomamos para nós e dizemos: não, isso eu não mereço. Não, isso eu não tenho que receber. Da mesma forma, nós recebemos o autogracismo, o poder de conceder graça a nós mesmos, de dizer o que nós devemos merecer. Isso se dá por 2 facetas. A misericórdia que nós construímos dentro da nossa vida traz como resultado a suavização. Nada pode ser tão duro para nós. Nada pode ser tão corretivo em nossas vidas. Da mesma forma, quando tomamos em nossas mãos o poder da graça de dizer o que eu devo receber, nós entramos com conformismo. Todos merecem tudo de bom. Todos merecem o amor de Deus. Todos merecem. A graça de Deus cabe a Deus, assim como a sua misericórdia. Vejam que em nenhum outro evangelho, irmãos, a rejeição de Jesus fora tão retratada como no evangelho de Mateus. Se vocês forem ver em todos os evangelhos, Mateus ele dá uma ênfase, ele detalha muito mais a rejeição a Deus, a rejeição a Cristo em seu evangelho. E é exatamente nesse evangelho que nós encontramos as parábolas que foram lidas. Em nenhum outro evangelho
essas parábolas aparecem. Mateus está fazendo um contraste com a forte rejeição a Cristo. Em outro ponto, o valor que Cristo deve ter. Mas para que a gente prossiga com isso, nós precisamos defender um pouco do que se trata esse reino. Quais são os princípios que regem o reino de Deus, para que nós podemos trabalhar depois a questão do valor. O que constitui o reino de Deus para aqueles que são salvos por ele? Constitui no alegre reconhecimento do governo de Deus, da supremacia de Deus no nosso coração e na nossa vida. O reino de Deus significa salvação para o presente, para o futuro, para a alma e finalmente para o corpo. Tudo isso por meio de Cristo Jesus. O reino de Deus significa o grande privilégio de pertencer à família de Deus. Mas agora também de ser transformado em uma bênção para outros, para a glória de Deus. Este é o verdadeiro reino de Deus. Esta é a verdadeira salvação. Esse é o verdadeiro valor que nós, que nos dizemos cristãos, damos ao reino de Deus. Quando o verdadeiro cristão pensa no reino de Deus, ele pensa na soberania e governo de Deus, na salvação por meio de Cristo e na capacitação para obras que Deus de antemão preparou para nós. Portanto, como segundo ponto, já que esclarecemos o que é de sumo valor para o cristão, vamos partir para o outro ponto. Qual o valor que nós temos dado para esse tesouro? Já definimos o que é o tesouro de Deus. Já definimos que aqueles que não buscam a Deus não medem esforços para buscar os seus outros tesouros, mas que o cristão reconhece qual é o seu verdadeiro tesouro. Não precisamos depositar nossa vida em objetivos mais elevados. O que deve nos saciar? Nós cantamos aqui, muitas vezes, em nossa oração, na liturgia, o que deve saciar o nosso coração? É esse reino dos céus. Um excelente exemplo disso é o texto que o presbítero Clóvis leu na devolução dos dízimos, entregas de ofertas. Quem lembra? Em Filipenses, onde Paulo faz a sua autobiografia e diz, olha, se for para falar de qualquer tipo de equalização, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Da tribo de Benjamim, do povo de Israel, do cumpridor da lei fariseu. Eu tenho todas as qualificações para dizer que eu sou merecedor de tesouros, de congratulações, mas considero tudo isso como esterco. Já repararam a profundidade em que Paulo compara todas as coisas do mundo quando colocado frente ao que Cristo proporciona? Precisamos tomar consciência do momento em que vivemos, irmãos. Se o reino de Deus vale tudo o que possuímos, como lemos na parábola, devemos nos alegrar e nos relacionar com esse reino. O problema é que nós queremos somente parte do reino de Deus. Nós queremos o reino de Deus como uma cereja do sorvete ou como um cafezinho no final de uma refeição. Nós queremos o reino de Deus somente para complementar a nossa vida. E muitas vezes rebaixamos o reino de Deus a todos os âmbitos da nossa vida, quando não desequilibramos e colocamos o reino de Deus subordinado às outras coisas. Quantas vezes você não dá atenção a outras coisas e não ao reino de Deus? Pare para pensar no seu dia a dia. Quantas vezes você deixa de buscar na palavra de Deus por conta de algum outro compromisso? Quantas vezes você deixa de orar ao Senhor por conta de algum outro compromisso? Quantas vezes você deixa de vir à igreja por conta de outro compromisso? Quantas vezes você deixa de se dedicar à obra do Senhor por conta de outro compromisso? Qual o valor que você tem dado para a sua salvação? Qual o valor você tem dado para a morte de Cristo para a sua vida? Pense nisso, irmãos. O outro ponto é que, devido ao valor dado ao reino de Deus, diferentemente de outros tesouros, nós não conseguimos adquiri-lo. Enquanto aqueles que não acreditam no Senhor Jesus como Salvador, como eu disse no começo, é fácil você atingir seus objetivos. É fácil. As pessoas estão
em buracos a 6 metros de profundidade, porque acham que depende delas o seu tesouro. A hora que elas acharem a pepita de ouro, pronto, elas estão realizadas. A hora que você conseguir a sua promoção, você vai se sentir realizado. A hora que você estiver no seu círculo de amigos que não creem no mesmo Deus que você, mas o aceitam porque você abriu mão dele, vocês vão se sentir realizados. Mas o tesouro da parábola não foi assim. Vejam que a ênfase nas duas parábolas não está na forma com que o tesouro foi adquirido ou encontrado. Jesus faz uma dicotomia. Na primeira parábola, o tesouro é o quê? Encontrado. Na segunda, um mercador está atrás da pérola. Mas em ambas as parábolas, qual é a ênfase? A alegria de encontrar o tesouro. Vejam, não é por suas forças, não é por sua força, não é pelo seu mérito. A ênfase não está em como, mas no resultado de quando você encontra o tesouro verdadeiro. A alegria, a felicidade em poder desfrutar o tesouro. As duas parábolas pressupõem que o reino de Deus está oculto como tesouro, mas pronto para ser revelado. O reino está presente e aguardando que reconheçamos o seu valor. O tesouro está guardado, escondido, pronto para ser encontrado. A pérola está pronta para ser encontrada. O que cabe a nós, irmãos, é desejarmos encontrar a nossa salvação. E para aqueles que já encontraram, é em alegrar-se em ter encontrado. E esse é o nosso terceiro ponto, irmãos. O terceiro ponto que nós vamos trabalhar é que, com relação ao valor que nós damos ao tesouro dos céus, é expresso pelas nossas atitudes. Como é que nós descobrimos, como é que a parábola, como é que Cristo apresenta para nós o valor do tesouro e o valor da pérola? Ele põe valor? Um homem encontrou um tesouro que valia tantos denários, e com esse tesouro depois ele comprou barcos. Um mercador procurando pérolas, quando a encontrou, viu que na cotação do mercado de pérola, aquela pérola estava com 4% de aumento no dia, pela Bovespa das pérolas. Como é que a parábola nos demonstra que aquilo que foi encontrado realmente tinha um valor? A atitude de se desprender de todas as coisas para adquirir aquele tesouro. A atitude de se desfazer de todas as coisas para aquilo. Como eu disse, aqueles que não creem na salvação não medem esforços para alcançar os seus objetivos. Nós, como cristãos verdadeiros, temos medido muito esforços com relação ao reino de Deus. O quanto temos abrido mão, o quanto temos pensado 2 vezes quando se fala no reino de Deus. Irmãos, as atitudes que devemos tomar com relação ao reino de Deus, elas não são um fardo. O mundo que nós vivemos hoje coloca a nossa vida como cristãos como um fardo. Você é crente, nossa, tem que fazer tantas coisas, é cheio de não, é cheio de não pode, é cheio de rituais, é cheio de ordenanças, é cheio de hierarquias. Não, não, não. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é completamente o contrário disso. Não é um fardo, irmãos, deixarmos tudo para seguir a Cristo. A ênfase está, e sempre estará, naquilo que nós ganhamos. Vejam como o mundo distorce. Quando nós falamos de Evangelho, é sempre, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, você tem que se abdicar, você tem que ser o certinho, você tem que ser aquele cara quadrado no trabalho. A ênfase não está no que você perde, a ênfase está no que você ganha. Quando você fala de salvação, o tesouro da nossa vida, qualquer coisa, como Paulo diz, é como refúgio. Qualquer coisa é nada. Quando Cristo fala, aquele que quiser vir a mim, tome a sua cruz,
nós paramos por aí e começamos a desenvolver qual é o peso da cruz, quais são as consequências da cruz. Mas nós nos esquecemos que o que é proposto por Deus, por Jesus, não é carregar a cruz, mas aquele que quiser vir após mim. Essa é a proposta de Jesus. Você quer vir após mim? Há certas coisas que você tem que fazer. Vejam que o objeto de decisão não é carregar a cruz ou não. O objeto da decisão é se você quer seguir a Cristo ou não. Tomada a sua decisão, tem coisas a serem feitas. Dificuldades virão. Mas o cerne do Evangelho é a decisão por seguir a Cristo. O resto é resto. Quando o mercador encontrou a sua pérola, ele foi e a comprou com toda a alegria. Quando o homem encontrou o tesouro, com muita alegria, vendeu tudo o que tinha para comprar o seu tesouro. Ambos podem ter sofrido muitas críticas. Como você vai vender todas as suas coisas para comprar o campo e depois descobriram que tinha um tesouro? Ou como você vai vender tudo por causa de uma pérola? Todo tesouro tem o seu valor. Mas esses homens podem ter sofrido críticas. Nossa, você vai apostar tudo que tem numa pérola? Você vai apostar tudo que tem num tesouro que você encontrou? Irmão, certamente nos dias de hoje nós seremos criticados quando escolhermos deixarmos todas as coisas para seguir a Cristo. Certamente seremos criticados de quadrados, de retrógrados, de medievais, de burros, de ignorantes por acreditar em algo tão abstrato, sem certezas, enquanto por outro lado nós conseguimos certezas em várias outras maneiras, financeiramente. A verdade é essa, irmãos, que acreditar que a salvação por meio de Cristo Jesus e o reino de Deus é o nosso maior tesouro é uma questão de fé. É uma questão de uma certeza interior e de uma esperança no porvir. Não tem para onde correr. Se você pensa em discutir com alguém e mostrar numericamente a vantagem de se crer em Cristo, perdendo seu tempo. Se você quiser mostrar socialmente ou por qualquer outra questão palpável, é fé, irmãos. Fé é a certeza interior de que isso é o meu maior tesouro. E a esperança de que nunca surgirá nada maior do que isso. Ao escolher o reino de Deus como nosso verdadeiro e suficiente tesouro, certamente nós seremos confrontados. E como eu disse no começo, o nosso tesouro é tão importante que nós, ou não é tão importante que nós abrimos mão. No trabalho, se o princípio cristão é um obstáculo para atingirmos o nosso objetivo, nós deixamos de lado. Aqueles que reconhecem que a salvação por meio de Cristo é o verdadeiro tesouro, abrirão mão da segurança financeira. Aqueles que acreditam que o tesouro maior é a salvação por meio de Cristo Jesus, vão se recusar a ter certas amizades. Vão se recusar a fazer parte de círculos de amizade que não creem no mesmo Deus. E digam, irmãos, aqui em questão de amizade, não é aquele coleguismo que nós temos em nosso trabalho, em nossa amizade. Não estou convocando a igreja para ir para um monastério. Amizade, estou dizendo aqui, como a de Davi e Jonas. Amizades profundas. Não há como termos amizades profundas que não propagam a mesma fé. Por que eu digo isso, irmãos? Porque em amizades profundas, nós colocamos o nosso interior para fora. Aquele que é meu amigo profundo, eu conheço. E se ele é meu amigo profundo, eu não vou desistir da vida dele, o evangelho vai ser apresentado. Isso causa choque. O evangelho causa choque, irmãos. O evangelho não foi feito para andar de mãos dadas com o pecado. Pense nisso. Se damos valor à nossa salvação,
as nossas atitudes vão demonstrar isso. Não defenda um cristianismo suavizado pela automisericórdia. Não viva um cristianismo que toma para si o poder da graça de dizer o que as pessoas merecem. Pelo contrário, irmãos, viva um cristianismo de um Cristo humilhado, morto e ressurreto, para que o seu pecado fosse lavado, para que você não fosse mais escravo dos seus pecados. Esse é o cristianismo que tem que ser vivido. Cristo morreu para que eu não tivesse a morte eterna. Cristo morreu para que agora, embora eu esteja nesse mundo, como nós lemos em 1 João, nós não pertencemos a ele. O grande problema, irmãos, é que hoje em dia o mundo está cada vez mais acostumado com os cristãos. O mundo está... 1 João diz, vocês não são do mundo. O mundo não conhece vocês, porque não conheceu a Deus. O grande problema, irmãos, é que o mundo está cada vez mais acostumado com os cristãos. Porque não está tendo mais esse choque. O tesouro está sendo compartilhado. Estamos cada vez mais satisfeitos com os tesouros que o mundo nos propõe. Pense, irmãos. Vejam que as parábolas não falam de promessas futuras. Cristo, quando fala aos discípulos, ele não usa as parábolas para falar de promessas futuras do reino de Deus. É certo que existem promessas futuras ao reino de Deus. O que Cristo está falando é do agora. O que Cristo está falando é do já, do hoje. Da presença de Deus, da lembrança, da alegria da descoberta da salvação e da mudança radical de vida para essa salvação. Hoje, irmãos, conhecemos o tesouro da salvação. Se você ainda não encontrou o verdadeiro tesouro, eu lhe digo, ele está em Cristo Jesus. E esse tesouro já pode ser desfrutado agora com toda alegria. Basta que ele seja aquilo que possui maior valor na sua vida. E para aqueles que já acreditam ter encontrado o tesouro verdadeiro, respondam a si mesmo: qual o verdadeiro valor você tem dado a esse tesouro? Ele é a primeira coisa na sua vida? Em ambos os casos, para aqueles que ainda não encontraram a salvação, como para aqueles que se dizem salvos, a nossa vida é o instrumento vivo que vai expressar se realmente damos valor à salvação por meio de Cristo Jesus. O Evangelho é feito para atitudes. O Evangelho é feito para atitudes. Quer a salvação em Cristo Jesus. Reconheça o valor que ela tem para a sua vida. Reconhecendo o valor que ela tem para a sua vida, abra mão de todas as coisas, porque você não está perdendo, mas está ganhando o reino dos céus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e nos fortaleça a desejarmos o tesouro inigualável da salvação por meio de Cristo Jesus. Amém.